serviço desvinculado a esse. Esse outro serviço não vai estar entrando nessa receita operacional. Assim como se o senhor tiver, por exemplo, receita de aluguel de um prédio ou de uma sala. Essa receita desse aluguel também não vai entrar. Porque, primeiro, que nem, no caso, se a atividade imobiliária não estiver constando do objeto social, do contrato social, no contrato social da empresa, isso não vai nem ser primeiramente operacional. Então, seria só o faturamento bruto decorrente da atividade da prestação de serviço, simplificando. Interessante também você definir a diferença entre o operacional bruto e líquida, porque eles têm algumas dúvidas também com relação a esses aspectos. Sim, a receita operacional líquida seria deduzida da receita operacional bruta, deduzidos os custos os custos operacionais, aí você chega na receita operacional líquida. Não tem nenhum segredo, mas lembrando, são os custos vinculados à atividade de aplicações. Ok. Seguindo com essa apresentação inicial, mais alguns CMS, os impostos também. Exato. Mais alguns dados que são coletados no CIS. Esse aqui eu acredito que é o dado mais importante que a gente tem na base do CIS, que é a evolução de acessos fixos em serviço. Como vocês podem ver, uma tendência muito forte de rápido crescimento e expansão desses acessos. A gente começou em 2000 com 60 mil acessos, hoje em dia, dados do terceiro trimestre, eu vou colocar aí para vocês, já está gerando na casa de 11 milhões de acessos fixos. Uma outra melhoria no sistema que nós iremos fazer é a inclusão dos acessos móveis, que vem ganhando espaço muito grande também nessa seara de banda larga. Hoje em dia a gente já consta aí com 1 milhão e 700 acessos móveis em banda larga no Brasil. Essas tendências são muito importantes para que a gente faça prospecção de mercado, para que a gente consiga efetivamente criar regulamentos que maximizem a competição nesse setor. E essa é a intenção da agência, maximizar a competição para otimizar a qualidade do serviço que é prestado pelos senhores. Bom, aqui é melhor a gente visualizar isso no gráfico. Um outro indicador que a gente tem também é como esses acessos estão distribuídos por tecnologia, como eu já tinha exemplificado para vocês naquela tela de relatório, especificamente do município de Porto Alegre. Aqui eu trago a visão Brasil, como estão distribuídas as tecnologias de acesso em banda larga. Hoje a gente tem 66% dos acessos em banda larga feitos por ADSL, por histórica de capilaridade da rede, já tem essa grande malha aí de par metálico, mas a gente vê um rápido crescimento também do cable modem e um nicho de mercado que os senhores, eu acredito que podem explorar e devem explorar de forma mais efetiva, que é esse ambiente wireless. É um ambiente muito pouco explorado ainda no Brasil. Lá fora esse ambiente já tem uma robustez muito maior e capilaridade muito maior, mas no Brasil ainda é um pouco deixado de lado por questões de interferência, interrupção, e aqui eu acho que vale a pena eu realizar um parênteses a respeito da licitação do IMEX. Essa licitação muito provavelmente vai estar na rua nos meados do ano que vem, segundo semestre de 2009, e a agência já está pensando também nos pequenos prestadores de serviço, com destinação de faixas específicas para esse tipo de prestador, não apenas visando aqueles grandes players do mercado. Claro que a gente tem que criar uma base sólida de operadores, mas também a gente tem que criar a competição no Brasil. Tem que focar os dois, uma base sólida para você criar economia de escala. Quando você cria economia de escala, os equipamentos ficam mais baratos, mas também destinar uma parte dessa faixa para os pequenos prestadores. Uma importância muito grande do CIS, e isso eu venho trabalhando junto ao Conselho Diretor, quando eu disse que é um grande instrumento para a política pública, é o seguinte: quando eu chego no Conselho Diretor e ponho como sugestão, recomendação ao Conselho Diretor que verifique os pequenos provedores de internet, um dado que me vem de resposta é esse daí.
Olha, existe uma quantidade de acessos a DSL, cable modem, enorme, né? E o wireless ainda muito pequeno nesse trabalho, está a ser menos de 10% do mercado. E às vezes eu entendo que isso não retrata exatamente o nosso mercado, o nosso cenário, o nosso trabalho, o trabalho dos pequenos provedores em todo o estado do Rio Grande do Sul. Quando o Humberto apresentou a primeira parte da Anatel, eu peguei os números aqui para depois a gente ler, mas vocês podem acessar isso e verificar pontualmente. Cable modem, que seria a segunda o emprego de tecnologia, estaria com 12 mil acessos aqui no estado do Rio Grande do Sul. E a tecnologia Spectrum, dentre as velocidades, porque ela é frequência de velocidade, nós estávamos com 390. Esses são os dados que a Anatel tem. Isso dificulta muitas vezes, você fala, olha, é importante que tenha um espaço da questão do IMEX para as pequenas empresas. Mas a quantidade é muito pequena, olha, 390. Esses são os dados que a gente tem nesse processo. Então, são argumentos que a gente acaba tendo que criar, que vem através dessas informações dos sistemas, esse tipo de trabalho. Ou seja, o órgão regulador, aquilo que a gente enxerga é uma zona de conflito e cooperação simultânea. Nós estamos trabalhando nesse processo para que seja uma zona mais voltada à cooperação. Então, essas são as dificuldades que a gente encontra no primeiro momento de uma coleta de informações junto ao órgão regulador. Então, esse é um detalhe que é importante frisar. Isso é muito pertinente. Bom, vamos ao treinamento em si. Agora eu já vou entrar no ambiente online novamente. Vamos dar início e vamos fazer uma simulação desse cadastramento dessas informações. Eu já reabri o sistema para uma empresa específica, me associei como representante dessa empresa, para que a gente possa verificar como essa inserção dos dados acontece na prática. Bom, o caminho inicial para que você acesse o SIS é através dos sistemas interativos da Anatel. Dentro dos sistemas interativos, vocês têm todos os sistemas que a Anatel disponibiliza para o usuário comum. Dentre eles, o SIS. Bom, essa tela inicial possui aquelas opções que são abertas para todas as pessoas. Alguns relatórios que todos os usuários, mesmo não sendo cadastrados, podem efetuar dentro do SIS. O manual do SIS, que é de extrema importância sua leitura e compreensão por parte dos senhores. E para as outras funcionalidades você precisa ser cadastrado. Esse cadastramento, caso vocês não possuam um representante cadastrado, vocês podem entrar em contato comigo por e-mail, passando a empresa que vocês são representantes, para que a gente facilite, de preferência sempre mais de um usuário, porque a volatilidade aí dos funcionários dessas empresas é muito alta, a gente sabe disso. Então é sempre interessante que até o próprio proprietário da empresa seja cadastrado como representante, para que vocês não fiquem dependendo só de um usuário específico. Bom, após esse cadastramento do representante, é necessário entrar com os dados do usuário, que serão encaminhados por e-mail,